Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Então vamos continuar com nossos estudos de Missionários da Luz. Todos conseguiram ler? Agora os capítulos são mais extensos, né? Não tem mais aquela vida fácil do nosso lar, que é rapidinho, já terminava. Agora os capítulos são bem maiores, bem mais extensos. Que já é uma preparação para outras obras que virão também nesse mesmo ritmo de leitura, de estudo mais aprofundado. E vocês já observaram que essa obra Missionários da Luz é uma obra com um conteúdo espiritual muito profundo. Então, cada capítulo encerra uma ideia ali que deve ser, muitas vezes, amadurecida por nós. Uma leitura só, às vezes, vai ser insuficiente. Então, é bom que vocês tenham isso em mente, que, mesmo porque o processo de aprendizado se faz por ciclos de leitura. Então, nós estamos em um ciclo. Daqui a algum tempo temos que reler a obra para podermos adquirir mais excelência do conhecimento que a obra encerra para todos nós. Então vamos iniciar, lembra, no capítulo 9. Então nós deveríamos ter terminado, mas não tivemos tempo, vamos começar agora. Então esse capítulo 9 é mediunidade e fenômeno. Então vamos lembrar que a obra do André Luiz vai trazer um conhecimento muito mais aprofundado da questão da mediunidade. E muito seguro, não só aprofundado. Então esse tema foi tão importante que Kardec escreveu um livro sobre isso, que é o segundo livro da codificação, o livro dos médiuns. Então, é um tema muito importante. Você veja que não tem um livro do passista, um livro do palestrante, né, não tem, mas tem um livro dos médiuns, porque a mediunidade, como vai ser dito aqui, é uma faculdade inerente a todos nós. Ela se manifesta em graus distintos. Aí tem os médiuns chamados ostensivos, que são realmente o que tem uma faculdade mais robusta, mais exuberante, por assim dizer. Mas todos nós somos médiuns no sentido de captarmos as influências, as sugestões dos espíritos, das entidades desencarnadas. Nós temos que ter essas duas noções de mediunidade. Então, nesse capítulo aqui, ele vai falar dessa mediunidade enquanto faculdade do espírito, da nossa alma, enquanto nós nos encontramos aqui encarnados. Ele vai dar alguns caminhos para que nós possamos aprimorar essa faculdade, porque todas as faculdades que nós temos, entre as quais a mediunidade, ela deve ser aprimorada, todas. Porque dentro da lei de progresso, nós evoluímos, as faculdades evoluem também. O fator moral ali é o fator mais relevante da questão da mediunidade, nós já vimos, mas existem outros também. Então não é porque alguns não nos encontramos em trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita que não vamos ter preocupação nos comportamentos necessários ao desenvolvimento dessa nossa capacidade, dessa nossa faculdade mediúnica que todos nós temos. Então temos que ter isso em mente. Então, dentro dessa linha, o Alexandre vai dizer assim, lembrando que ele está então iniciando uma palestra para 100 alunos encarnados. De novo, foram conduzidos durante o sono, o repouso do corpo físico, e eles foram ali ouvir o Alexandre. Então, dentro desse contexto, ele começa a falar então um pouco sobre mediunidade. Ele diz assim, em certo momento ali do capítulo: a edificação do reino interior, com a luz divina, reclama trabalho persistente e sereno. Então, aquele reino interior que Jesus falou tantas vezes, que está dentro de nós, é trabalho persistente e sereno, equilíbrio. Nós não podemos fazer de forma desequilibrada, corrida, é sereno. Nós temos que conseguir essa serenidade, principalmente no mundo moderno, que é muito agitado. Hoje o mundo é muito corrido, todo mundo tem pressa. Então nós temos que fazer um trabalho persistente, porém de forma equilibrada. São dois conceitos que podem ser compatibilizados. Não é nem lentidão, a Joana de Ângeles que fala mais ou menos assim. O trabalho, e o Dr. Bezerra de Menezes também fala, o trabalho, ele é urgente, mas não apressado. Entenderam? Urgente no sentido que deve ser feito de forma rítmica, mas não de forma desorganizada. Então esse trabalho é de burilamento íntimo, do conhecimento de nós mesmos, de enfrentamento daquilo que nós somos e de aquisição de virtudes dentro do paradigma cristão. É um trabalho que vai requerer uma atenção muito grande de nós, porque isso tem a ver direto com o nosso progresso espiritual. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva, não é só com palavras. É imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez,
demonstração de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Olha a maneira de como ele aborda isso. É um trabalho doloroso mesmo, nós sabemos disso. É doloroso, não é fácil. Né? Nós temos, por exemplo, uma dificuldade de paciência, que é uma virtude, por exemplo. Nós somos muito impacientes. Seria normal, por exemplo, nós termos uma preocupação, fazermos um plano para reduzir e atingirmos essa virtude da paciência. A paciência é aquela de, mesmo diante de um problema grave, que possa nos desequilibrar, nós vamos ter um equilíbrio para solucionar o problema. Isso é paciência, uma virtude cristã. Os grandes tiveram, entre outras e muitas outras. Então temos que conquistar isso. Aí, quanto ao desenvolvimento da mediunidade, ele diz assim: urge, né, ou seja, é relevante, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietar-vos pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. É que nós vamos nos ingressando no trabalho do mestre, mas de maneira discreta e não querendo sempre atenção. É muito perigoso no movimento espírita pessoas que querem uma ascendência ou querem ser vistos pelas suas obras. Isso é muito perigoso, porque isso denota um traço de vaidade. Ou aquelas pessoas que querem ser as donas dos centros espíritas. Isso também não é interessante. Ou a família fundou um centro espírita, e geralmente o retrato dos dois fundadores, né? Não é assim? Lá no fundo, e eles são sempre reverenciados. Eu vejo ali, tem até a pessoa que é o herdeiro, senta assim, separadamente. Eu já percebi isso nos centros espíritas, como se fossem, mas tivesse, né, um grau de expoente. Isso é pernicioso. Então, os trabalhos mínimos devem ser executados de uma maneira muito valorosa, porque é esse o roteiro para os grandes. Nós temos que ter muita atenção em relação a isso. Ali um pouco mais adiante: desencarnação não expressa santificação, ao contrário do que muitos pensam, principalmente fora do meio espírita. A pessoa desencarnou, ela já é santa, ou ela foi muito boa durante toda a encarnação dela. Tudo bem, não podemos também desvalorizar o falecido, mas essa santificação não dá, né? Só o fato de deixarmos o corpo físico e irmos para o plano espiritual, isso não significa absolutamente nada em termos de evolução moral. A evolução moral está nas nossas conquistas, no esforço que nós teremos que ter enquanto nós nos encontrarmos aqui. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores. Eu acho tão bonita essa frase. Para as maravilhas de vossa divindade potencial, dentro daquela ideia de que o Cristo falou: vós sois deuses. Então, todos nós temos essas potencialidades que foram plantadas, temos as sementes que devem ser cultivadas por nós para que um dia elas frutifiquem, dentro dessa ideia. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras, diz Alexandre. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. Então nós estamos num conflito nas duas personalidades nossas. Uma pedindo o avanço, o progresso, e a outra nos prendendo ao nosso passado espiritual ruim ainda. Então nós queremos a luz, pedimos uma casa espírita, mas saímos aqui e nós vamos perseverando trevas, maledicências, mau humor, desequilíbrios, impaciências. Nós vamos quebrando um ciclo virtuoso que nós estamos construindo. Então nós temos que evitar isso, né? O problema da glória mediúnica, bonita essa expressão que usou, glória mediúnica, não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Olha essa frase do instrutor Alexandre. Nosso trabalho é sempre na seara do Cristo, né? E, acima de tudo, em favor do Criador, da divindade. Nós somos colaboradores da obra de Deus, que Jesus fez o emissário principal aqui. Mas o nosso trabalho é em favor dele, sempre. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos, que estão dentro de nós. Temos que amadurecer isso. Nós temos que ofertar aos espíritos um trabalho de qualidade. Para isso vai requerer o quê? Uma mente
equilibrada, uma mente com a fé viva. Eles usam muito essa expressão fé viva, observem os espíritos. Não falam só fé, eles sempre colocam a palavra viva, fé viva. Então essa fé é um tônico que vai nos preparando para os desafios da vida. O bom médium, ele vai ter que ter isso em mente, o ostensivo, e também os não ostensivos, que não estão em trabalho mediúnico para poderem ser aí instrumentos onde nós nos encontrarmos com os bons espíritos. Então nós temos vários exemplos aqui na própria obra do Missionários da Luz de interferências do espírito em relação ao encarnado, que não é propriamente um processo mediúnico, mas um processo de intervenção. Quando o Alexandre foi lá perto daquela criança de 3 anos de idade, iluminou a criança e ela começou a falar com o pai. Não é propriamente um processo mediúnico, mas é algo próximo disso. É uma intuição muito forte. Observaram isso? Não. Então observem isso. A pureza da criança proporcionou o abalo do sentimento do pai. Estava meio duro ali naquele dia, estava meio nervoso, mas a criança foi falando, que era o Alexandre falando, na verdade, e desmoronou o pai. Então nós temos que ser bons instrumentos onde nós nos encontrarmos. Isso é muito importante. Ouvi-me, irmãos meus, continuei. E nisso ele fala assim, André Luiz, do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. São os fluidos que vinham do alto, que ele estava se conectando com o alto, Alexandre, ali. Nessa conexão vinham fluidos ali, chuvas, vamos dizer assim. Quando vocês ouvirem isso, havia fluidos do alto, são espíritos superiores com os quais ali ele está conectado. Como naquela coroa de turmalinas que vai ser colocada ali. Lembram disso? Por espíritos que nem se faziam visíveis ali. Na minha leitura, só foi o Alexandre que viu, que era o mais ali adiantado de todos aí. Quando ele se curvou, quando ele viu os espíritos colocando de alta envergadura espiritual. E eles apareceram depois da prece do Alexandre. Naquele momento lá, eu estou antecipando o finalzinho do capítulo do Segismundo. Mas houve ali um fato disso. Então, quando vocês virem isso, fluidos sendo do alto, jorrando, são espíritos que estão ali proporcionando esse magnetismo, essa chuva de magnetismo. Ouvi-me, irmãos meus. Esse capítulo aqui foi aquele capítulo que a dona Soricalda Schubert, que é uma médium valorosíssima e escritora, falou que nós deveríamos ler todo ano. Ela falou que ela acredita ser um dos mais importantes da literatura espírita, é esse capítulo 9, ela fala. Porque nos dá uma profundidade desse conceito de mediunidade muito grande mesmo. Os médiuns então deveriam ler e reler os médiuns ostensivos. Isso porque isso é muito importante para todos nós. Se vos dispondes ao serviço divino, que é o nosso percurso, não há outro caminho senão Ele, que é Deus, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente através dele, de Deus, vivendo-lhes as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade. E deles, sair conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. O caminho é Deus. Nós não temos outro caminho. E esse é o caminho. Para isso nós temos que nos purificar. Por isso que Kardec vai perguntar qual é o caminho da felicidade. Mais ou menos isso. O que é o nosso roteiro de felicidade. Porque eles vão dizer, ele está no cumprimento das leis divinas. Os Espíritos vão dizer. Não há outro caminho. Não existe outro caminho. Não existe outra escola a não ser o cumprimento das leis divinas. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. E nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras. Entenderam? Então a mediunidade com Jesus hoje está focada dentro de auxílio aos desencarnados. Quem está na mediunidade ostensiva prestam auxílio aos desencarnados que são sofredores. Mas outras correntes de religiosidade, outras
formas de pensamento também entravam em contato com o plano espiritual. Mas se não tem esses princípios aqui, que Kardec muito bem disciplinou, vão ser o quê? Meios de comunicação, que pode vir qualquer coisa do plano espiritual. Nós sabemos que não tem só espíritos benfeitores no plano espiritual. Isso realmente é muito, muito perigoso. O Kardec colocou os perigos da mediunidade lá no Livro dos Médiuns, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito mortal. É uma faculdade do espírito. Vocês vão ver que Kardec diz que a mediunidade tem, né, um fundo, uma expressão orgânica, e tem, realmente. Ela também insedia no corpo físico, embora nós ainda não alcançamos nesse atual estágio da nossa inteligência a diferença biológica entre o médium e o não médium. Nós não temos essas informações ainda. O que no físico, no corpo físico do médium é diferente do não médium específico, porque todos nós somos médiums no sentido genérico. Nós não temos, mas existe sim uma diferença que não foi revelada para nós pelos espíritos. Nem na epífise? Não, pode ser que tenha, talvez seja na epífise, mas não temos ainda uma prova contundente. Se o tamanho da epífise, se é maior, se ela tem outra... Não temos descrito, né? Não temos. Sabemos que a epífise, né? quando há o começo do processo mediúnico, uma reunião, a epífise ela brilha. Nós temos aqui algumas remissões a esse fenômeno, mas em termos da epífise, biologicamente falando, não temos ainda informação se existe diferença entre ela, de um médio e de um não médio. Mas Kardec vai falar que a faculdade se radica também no corpo orgânico, de maneira que o corpo físico do médio ele é preparado. E realmente é isso, tem lá no livro dos Mensageiros, nós já lemos o livro, que os médios são preparados, mas não só preparados em termos morais, de preparação para enfrentamento das suas provas, eles são preparados magneticamente no perispírito. E o corpo físico não deixa de ser, de certa maneira, um reflexo do seu perispírito. Então nós ainda estamos ensaiando uma compreensão maior da mediunidade. Kardec vai dizer que a mediunidade, no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns é uma introdução ao conhecimento da mediunidade. Porque foi Kardec o único que fez um estudo sério, científico e filosófico da mediunidade. Foi o primeiro. Até então, até Kardec, comunicação de espírito, aparições de santos, pessoas que viam o espírito, ouvia, era algo do milagroso, do campo místico, do campo mágico, religioso. Kardec tirou a mediunidade desse campo. Ele tirou. E estudou como se fosse um fato científico. Ele fez isso. Então ele deu uma grande contribuição. Podem reparar que tudo que se escreveu após Kardec sobre mediunidade se baseia no Livro dos Médiuns. Podem reparar. Realmente o Livro dos Médiuns é um tratado. Tanto é que os espíritos, os grandes espíritos, sempre reverenciam o Livro dos Médiuns. Emmanuel, o Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, os grandes espíritos, os grandes benfeitores. Eles vão sempre homenagear o Livro dos Médiuns, que é extraordinário. É um livro difícil, requer muito estudo, não é fácil. Não é um livro fácil. Mas é um livro extraordinário porque Kardec fez esse estudo objetivo da mediunidade. Então, uma pessoa vê espírito. Mas como que isso acontece? Está explicado lá. Ele tem fluidos que se comunicam com fluidos do espírito, e nessa combinação de fluidos, o médium vidente vê o espírito. É assim que funciona. Não tem nada no mundo milagroso, nada disso. Vamos ver isso no seguinte, a questão da materialização. E essa questão da epífise, Marcelo, realmente não tem, nem a medicina não tem explicação. O próprio Décio Andoli, ele comenta que a questão do tamanho não está muito envolvida, porque em até alguns animais existe a epífise e tudo mais, né? E numa das primeiras espécies onde aparece dentro da evolução, existe ele fala o nome de um lagarto lá, onde a epífise toma praticamente o espaço da cabeça inteira. Então, proporcionalmente, a questão de tamanho seria um médio gigantesco, né? Se fosse levar em conta o tamanho. E o próprio Sérgio Felipe, ele também fala que acreditava-se que o maior ou menor número de cristais de apatita ali daria uma propriedade maior ou menor para o médio. Mas a ciência diz que não tem nada. Não tem nenhuma indicação, né? Então, por enquanto, nós não temos informações sobre isso. Né?
Agora tem um parágrafo que eu acho muito relevante aqui para nós os espíritas. Em vossas atividades espiritualistas, onde nós nos encontrarmos aqui, no campo religioso, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Não é algo provisório, temporário. O espiritismo é algo temporário, não. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Olha como é muito mais significativa a função. Esse movimento que ele se refere aqui é o movimento espírita, cuja função é moralizar a humanidade. Isso está no livro dos médiuns, em outros textos de Kardec e dos espíritos também. Então, é muito pretensiosa, não a palavra pretensiosa no caso bem, é muito ambiciosa essa função do espiritismo. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Por quê? Ver sem compreender, ouvir sem discernir, pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude. Sempre o aprimoramento moral vai estar na base disso. E aprimorar sentimentos. Por isso que uma pessoa que chega no centro espírita, às vezes, vendo espírito, ouvindo, mas ao mesmo tempo desequilibrada, emocionalmente, sentimentalmente, mas não desequilibrada em razão da faculdade mediúnica. E sim por outros problemas que ela vivencia, que acabou afetando a sua faculdade mediúnica. Ela não pode ser colocada no trabalho mediúnico. Isso aí é um amadorismo muito grande. Poderia até justificar no passado, no movimento espírita, hoje não mais. Por quê? Porque ela deve conhecer a sua faculdade, ela deve estudar a si mesma. Mas ela está vendo espírito, está vendo naquele momento. Se ela frequentar a palestra, tomar um passe, participar de um grupo de estudo, ela vai começar o quê? A conhecer a si mesma. Essa pessoa a si mesma vai aprimorando. Depois que ela estiver mais equilibrada, ela faz o ESG e aí participa de um grupo mediúnico. Esse é o percurso, esse é o caminho de uma pessoa que tem uma faculdade mais ostensiva. Mas ela não pode ingressar direto num trabalho mediúnico, ela não sabe o que é comunicação, ela não sabe que são espíritos sofredores ou espíritos que habitam as trevas, porque não só os sofredores que se comunicam numa reunião mediúnica. Existem vários graus e degraus e particularidades numa reunião mediúnica, que requer muito estudo. Acentuais o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Olha, que bonito esse parágrafo, né, do benfeitor. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico. Muitas pessoas confundem quando fala-se obras, só mesmo trabalho material, de caridade, de doação de remédios, roupas. Não é só isso. Olha o que é o significado aqui. Mas muito particularmente das construções silenciosas, porque ninguém vai saber das nossas dores, são nós mesmos, só nós e os espíritos. Das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Cuidemos do nosso íntimo primeiro, daquilo que está ainda que nós temos uma necessidade de melhorar, de reparar, de disciplinar, de equilibrar. É uma preocupação perene dos espíritos. Não permitais, para encerrar o capítulo, não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do nosso egoísmo. O eu é aquela parte ruim, o ego. A psicologia tem isso profundo, né? Do ego, Joana de Anjos fala do ego, ela fala do self, o self seria o ser espiritual, o ego que nós temos de ruim dentro de nós ainda, e as tiranias do eu. O eu ainda é aquilo que nos é inferior aqui dentro da doutrina espírita. Esse eu que vos empane a faculdade de refletir a divina luz. Então nós temos que trabalhar em duas vertentes, desenvolvendo as virtudes, todas que nós possamos compreender.
resignação, paciência, renúncia, entendimento, benevolência, perdão, indulgência, equilíbrio, tudo que vocês podem imaginar que contribua para o nosso progresso. E combater simultaneamente aquilo que nos prejudica. Orgulho, egoísmo, vaidade, sensualidade, outras viciações, paixões, desequilíbrios, tudo que nos provoca desequilíbrio da rota. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Tudo isso é muito difícil, não é fácil. Por isso que os Espíritos vivem, né, nos alertando sobre isso. E este capítulo 9 é um primor. Não é só falando de alguns pensamentos, mas ele é um primor. Ele daria, assim, um outro livro, né? Comentários ao capítulo 9 do Missionários da Luz. Daria um outro livro à parte, de tão profundo que ele é. Eu achei muito interessante esse anterior aí, que fala que não intenteis fazer baixar até vós espíritos superiores. Eu anotei, mas vamos ler. Né? Porque geralmente a gente, né, pede que os espíritos venham te ajudar, alguma coisa. Continuando mas aqui, é né? a gente subir até eles, né? Olha o que ela está dizendo aqui, realmente. Não intenteis fazer baixar até a vós os espíritos superiores, porque nós queremos que eles desçam. Mas aprendei a subir até eles. Tem uma diferença brutal. Porque, né, aprendermos a subir até eles é essa renúncia, esse sacrifício. Não é? É todo um trabalho. Vamos subir até eles, né? Não é fácil. Não é um trabalho fácil. Você imagina o trabalho, então, de Francisco Cândido Xavier, um trabalho de disciplina íntima para escrever um livro como Missionários da Luz. Agora vocês estão compreendendo um pouco mais da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ela é muito mais do que nós imaginamos à primeira vista. Porque para escrever, captar os pensamentos de um livro como esse, requer um equilíbrio, requer uma dedicação quase que integral. Apagar o erro dele. Apagar. Uma renúncia plena. Mas é muito mais do que nós imaginamos à primeira vista. Porque, na minha opinião, eu já falei para você, vou repetir, talvez não tenha outro médico que teria condições físico, psíquico, morais, espirituais, de captar tantos ensinamentos como, né, esse e outros livros, mas estamos falando agora do Missionários da Luz, como Francisco Cândido Xavier, realmente, mas focando na renúncia. Não só ele veio com essa faculdade, ele veio, só que ele isso teve que aprimorar. Não foi entregue para ele como se fosse algo acabado. Então, vocês vejam como ele realmente, ele cabe aqui, né? Ele aprendeu a subir até os espíritos superiores, Francisco Cândido Xavier. Realmente é um exemplo eterno para todos nós. O capítulo seguinte é bem curioso, né? O capítulo 10 é materialização. Então nós vamos lembrar que a primeira palavra materialização, eu sempre lembro que nós não vamos encontrar em Kardec. Por quê? Porque ele vai usar aparição tangível. Ele não usa a palavra materialização. Alguns outros pesquisadores da época dele vão usar. Ele não usa, eu penso que ele não usa, esse é particular, da minha compreensão, porque a materialização significa que o espírito vai se tornar igual a nós, mas ele não se torna igual a nós. O perispírito se transforma por meio de uma combinação de fluidos e por isso ele fica até tangível. Por isso que ele usou aparição tangível. Ele usou essa expressão. Então nós temos vários casos ao longo da humanidade. Jesus mesmo, depois que ele desencarnou, crucificou, ele apareceu várias vezes em aparição tangível. A primeira que viu foi a Maria Madalena, ali no horto mesmo, ali. Logo depois do sepulcro foi a Maria Madalena, foi a primeira que viu. E depois ele teve várias aparições ali, entrou, quando ele caminhou com aqueles dois lá no caminho de Emaús, lembram? Estavam comentando, ele caminhou, aí depois para os apóstolos, depois ele comeu peixe. Imaginem vocês, já desencarnaram em aparição tangível, ele comeu peixe, Jesus. Então vocês imaginem, é todo um trabalho ligado aqui. É claro que, quando nós falamos de materialização ou de aparição tangível, nós estamos falando de uma esfera de eventos mediúnicos, onde há a necessidade de um médium, de efeitos físicos. Então, na teoria espírita, gravem bem isso, não há possibilidade de ocorrer uma materialização ou uma aparição tangível se não houver necessariamente um médium de efeitos físicos. Jesus, não podemos projetar essa teoria para Jesus, que ele era espírito puro. Então, os mecanismos que ele usava não eram esses que estão no livro dos médiuns, porque Jesus não era médium. Temos que lembrar isso, ele tinha faculdades que em graus superlativos.
Então ele conseguia materializar o seu perispírito por conhecimento próprio. E não porque havia um médium ali necessariamente do lado, entendeu? Pode até ser que existia, mas com certeza, por ele ser um espírito puro, eram outros mecanismos de visualização do espírito. Né? Então, na teoria espírita, essa é a ciência espírita. Né? Quando fala assim, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Essa é a parte da ciência espírita. Então, segundo a ciência espírita, nós temos 3 maneiras de ver o espírito: pela aparição, pelas aparições. Alguns podem ser tangíveis. Esse é o médium vidente que vai ver, porque ele vai liberar fluidos e vai combinar com os fluidos e ele vai ver o espírito. Em alguns casos, pode tocar no espírito. É como se fosse um contraste que joga. Como se os fluidos... É como se fosse. Há uma combinação. Imagine que tem que ter uma combinação, vamos dizer assim, ele projeta seus fluidos, combina com os fluidos do espírito e o espírito permite que ele veja. Mas tem que ter uma combinação, porque pode ter 2 médiuns do lado, videntes, e um pode não ver o espírito, porque não houve a combinação de fluidos. Essa é a teoria da vidência. Agora, se um médium, como nesse caso aqui, de efeitos físicos, fornece os seus fluidos, eles se tornam tangível, todos vão enxergar, mesmo não sendo médium. Entenderam a diferença? E isso no plano espiritual também, que é mais interessante. Também acontece, vamos chegar lá. No Obreiros da Vida Eterna vai haver uma materialização no plano espiritual das trevas. Vamos chegar lá no próximo livro. E tem a dupla vista, que você pode ver o espírito, que não é mediunidade. Não é. A dupla vista, ela ocorre naqueles fenômenos de emancipação, de desdobramento, que está no livro dos espíritos. Então, geralmente ocorre no momento de uma doença muito grave, no hospital, a pessoa já está quase desencarnando, ela começa a ter uma vida mais espiritual, ela começa a ver espíritos. Isso pode acontecer, isso é dupla vista. Ou então ela tem uma dupla vista natural dela mesma. Ela vê espíritos. Pode coincidir a pessoa ser médium e também ter dupla vista. Pode coincidir ao mesmo tempo. Ou ocorre em alguns momentos também de muito estresse, um acidente de carro, durante alguns segundos, a pessoa vai ver um espírito, o seu pai, sua mãe aparece ali. Isso é uma dupla vista. Não é uma mediunidade propriamente dita. Nós não saberemos se vai ser mediunidade vidência ou não. A não ser que for um médium vidente, ele atua numa reunião mediúnica, ele já tem a sua faculdade mais desenvolvida, ele vai saber e perceber. Quem não é o médium vidente não vai saber, então vai ficar nessa indagação. Mas na teoria espírita, vocês têm que saber que tem essas 3 maneiras então, de se ver o espírito: pela mediunidade de efeitos físicos, ou pela vidência, ou pela dupla vista, que não é uma faculdade mediúnica, é do próprio espírito. Porque quando nós falamos de faculdade mediúnica, nós estamos falando que existe um espírito se comunicando. Isso é a faculdade mediúnica. A pessoa tem uma intuição muito forte. Isso não é a faculdade mediúnica. As pessoas confundem. Não é. É do próprio espírito, é anímico. Pertence ao próprio espírito dela mesmo. Depende da vontade de se comunicar. Você Tipo, diz para assim, falar mediunidade, depende da vontade da comunicação, e o outro acontece sem estar com vontade. Tipo... Não tem a ver com a vontade. Né? Não, são vários. Primeiro, o espírito se comunica com a vontade dele, espírito. O médium, ele não tem poder nenhum sobre os só de lá para espíritos. cá. Sempre. Ele pode até se concentrar, pedir interferência, mas não vai acontecer se o espírito não quiser. Seja inferior, seja superior. É sempre o espírito que é, vamos dizer, o dirigente dos fenômenos. É isso. Vamos ver aqui, né? Na materialização, vários espíritos ali comandando esses fenômenos que acontecem. Então, na vidência também, numa reunião mediúnica tradicional, está tendo aqui do lado, por exemplo, supondo que tem um vidente, um médium vidente. O espírito benfeitor quer se comunicar só com ele. O espírito vai definir o momento, se aquele realmente é isso que eu quis dizer com vontade, né? Do espírito. Do espírito. Do espírito. Sempre do espírito. Sempre do espírito. Entendeu? E a dupla vista já independe. Independe. Ela acontece num momento fortuito, sem perceber. Às vezes acontece, não tem uma lógica assim muito precisa, por assim dizer. Mas geralmente ocorre nesses momentos onde o corpo está mais entorpecido, num momento de doença muito grave do corpo físico, então os laços do corpo físico eles vão se reduzindo, o espírito acaba tendo uma visão melhor.
Quando vocês ouvem, né, fenômenos de emancipação do espírito, fenômenos onde o corpo é um pouquinho desprezado, o corpo físico, ele é muito grosseiro, para que o espírito tenha a sua visão, tenha a sua liberdade maior. E essa é a lógica disso, né? Essa é a lógica disso. Mas vamos aprender. Oi? Um espírito aparecer para ela, né? Dubladista, provavelmente dubladista. Dubladista. Uhum. Aconteceu comigo, né? Eu morava em São Paulo e o pai estava aqui, né? Sim. Eu estava em São Paulo e eu não sabia que estava se perdendo. Uhum. E aí eu tive um sono, tive que voltar para minha casa, dormir. E só que naquele momento de terror. Sim, exatamente isso. Eu Exatamente. uma situação. Daí eu vi ele assim, Exatamente. Você descreveu o fenômeno da dubladista. O corpo estava lá entorpecido e o espírito saiu e conseguiu ter essa visibilidade. Aí como se ele comunicasse, né? Falar, se despedindo, né? E logo, assim, questão de segundos, né? Meu irmão liga, aí ele fala assim, né? De me dar notícia, eu falei assim, acabou de sair daqui, você não quer isso? Provavelmente. Provavelmente. Isso ocorre com certa frequência. Com certa frequência. Alguns médios têm, igual o Divaldo, que ele se levantava lá no setor que ele trabalhava, ele confundia se era desencarnado ou encarnado. Isso não é bem mediunidade de evidência, não. Isso é dubladista. É diferente, a queda dele é muito exacerbada. Né? O Chico também, no finalzinho, ele já perguntava. Em alguns casos, eu vi pessoas, né, falando que conviviam com o Chico Xavier. No finalzinho, década de 80. E ele perguntava, você é encarnado ou desencarnado? Ele perguntava. No contexto de lá no centro espírita, entendeu? Já é uma dubladista muito desenvolvida. Muito desenvolvida. Então, essa materialização, eles estão lá numa reunião mediúnica de materialização numa casa. Vocês observaram isso? É muito raro acontecer. Hoje não se recomenda mais isso. Aqui nós estamos na década de 1940. Né? Elas são raríssimas. Só um pouco. E lembrar também que eu anotei aqui que Kardec começou, né, a sua curiosidade se deu lá naquela época, antes dele realmente se interessar. Ele começou pelas reuniões de efeitos físicos, pelas mesas girantes, objetos se moviam, e são efeitos físicos, espíritos se materializavam naquela época. Nós estávamos num campo mais de curiosidade. Ele usava as reuniões mediúnicas com esse propósito, ele participava, mas depois que ele descobriu a psicografia, ele abandonou totalmente, porque ele falava que isso era o início do espiritismo. E nunca mais ele se envolvia com isso. Reparem a sequência do codificador. Quando ele descobriu a psicografia, acabou. Ele abandonou as reuniões de efeitos físicos. Acabou. Porque ele fala que isso não, isso é algo primitivo. Isso é algo que está na base da doutrina. Agora não, agora vamos ver o conhecimento filosófico. Aí os médios de psicografia que se multiplicaram na época dele. Essa é a lógica. Mas aqui o Alexandre vai dizer o seguinte, né? Vamos acompanhar o raciocínio aqui da obra, né? Deixa eu ver aqui. Ele diz assim, né? Alexandre, se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações, né, de materialização, seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistente. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhante trabalho exigiria. Entenderam? E é muito difícil mesmo. Hoje, nos dias de hoje, uma reunião mediúnica de efeitos físicos, ela seria rara, assim, porque requer vários elementos, é um empenho muito grande, talvez não tenha mais tanta necessidade, como já teve no passado mais remoto. Ali começa então um trabalho de materialização para um grupo fechado ali, em uma residência. Aí tem um espírito que chama irmão Calimério, que é o superior ao Alexandre. Vocês viram isso? Eu já acho o Alexandre extraordinário. Ele é superior ao Alexandre na hierarquia espiritual. E é o Calimério que vai coordenar esses efeitos mediúnicos do dia ali. Aí havia uma limpeza fluídica do ambiente, aí tem o ectoplasma, que são... O que é o ectoplasma? É uma maneira, é um
dos produtos do fluido vital, dos médiums de efeitos físicos. Só eles que têm isso. Só os médiums de efeitos físicos têm um chamado ectoplasma, que nada mais é do que uma maneira de falar desses fluidos vitais. Entendeu? Às vezes usamos essa. Isso não vai ter em Kardec também, tá? Ectoplasma não existe em Kardec. Lá vai ter fluido vital, não vai ter ectoplasma. Mas alguns estudiosos vão falar ectoplasma, André Luiz usa, alguns outros usam. Mas o que é ectoplasma? Nada mais é do que o fluido vital, mais específico dos médios de efeitos físicos. É isso, né? E também eles vão buscar recursos da natureza. Observaram isso? Mas vocês lembraram daquele caso lá do nosso lar? Foi buscar, né? Lembraram disso? A Narcisa, a enfermeira, foi lá ajudar, né, o atual marido da esposa da ex-esposa do André Luiz, e eles usam alguns recursos da natureza. São fluidos também, fluidos da natureza, nada mais que isso. Aí a médium se aproximou, muito concentrada, né? Houve um grande preparo ali no momento. Apareceu um senhor alcoolizado, lembram? E nem estava violento. Não, nada. Nem, só foi identificado pelos espíritos. Os encarnados não o identificaram como sendo alcoolizado. Mas daqueles fluidos que eles exalavam pela narina, pela boca e pelos poros, estavam atrapalhando o trabalho de defesa feito pelos espíritos. Observaram isso? Vocês vejam como é delicado um trabalho de materialização, mas não só de materialização. Vamos ver mais adiante, só antecipando o nosso próximo encontro, o trabalho feito numa câmara de paz, de um centro espírita. É extremamente delicado. Então vamos ver isso também. Vocês vão ver tudo isso faz parte do que? Da chamada lei dos fluidos. Nós temos que entender muito bem que está no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese. É lá que nós temos que ler, é lá que ele vai falar da lei dos fluidos, que tem várias implicações, como nós estamos vendo aqui. Nós liberamos fluidos, recebemos fluidos, o perispírito é um fluido, tem fluido na natureza, o passa é um fluido, o magnetismo, tudo pertence à lei dos fluidos. Nós temos que entender essa lei, para compreendermos um pouco mais esses fenômenos aqui. Aí tá, acontece lá uma materialização. Primeiro tem aquela garganta, né, ectoplasmática, que o Alexandre forjou com meio dos fluidos, desse ectoplasma, que a médium de efeito físico liberava, e usou esses fluidos e fez uma garganta para se comunicar, para pedir mais equilíbrio, porque os encarnados estavam no trabalho no dia ali. Pediram para ele até entoar músicas, né, para poder ele se concentrar. E ele falou por essa garganta. Aí depois disso veio a materialização do espírito, provavelmente dito. Imagina vocês que fenômeno extraordinário. Falam também que precisa alto teor de ozônio, né? Também, daí tem essa parte que eu não vou nem de ozônio, de oxigênio. Vocês viram isso, né? Eu estou só jogando as ideias gerais, mas tem uma parte mais técnica, mais científica ali. Esterilizou o local. Isolou. Mas o que nós temos que compreender nesse capítulo? O trabalho que é feito pelos espíritos para o êxito de uma reunião mediúnica. O trabalho é muito grande, não é um trabalho fácil. E que nós, encarnados, poderemos prejudicar os trabalhos com o nosso comportamento. Aqui foi uma pessoa alcoolizada, mas pode ser uma pessoa que come muito a carne vermelha no dia. Infelizmente, isso nós já vimos no próprio livro. Isso é responsabilidade, né? Exatamente, lei, a parte da sexualidade, a parte mesmo do equilíbrio mesmo da pessoa, desde ela discutiu naquele dia com o seu chefe, com a sua mãe, com o seu filho, ela está desequilibrada, pensando nessa angústia, ela pode trazer frutos perniciosos para a reunião mediúnica. Isso é muito sério. Não só em uma reunião, mas em todo ambiente dentro de uma casa espírita, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. É difícil, não é fácil. A gente que fica aqui também influencia, né? Enquanto a gente, para bem ou para mal, né? Com certeza. Às vezes a gente chega esbaforida, correndo, sempre atrasado, né? Sempre, não pode, né? Não pode. O movimento espírita tem que evoluir. Pessoas chegam atrasadas. No meu grupo público da outra casa que eu participava, tinha pessoas que chegavam sistematicamente atrasadas. Não é só um dia tudo bem, aconteceu um evento, meu filho está doente, mas... Não, a pessoa chega sistematicamente atrasada, isso vai prejudicando os trabalhos, vai atrasando. Então isso, falta uma consciência maior, falta uma leitura da obra mediúnica, um estudo da obra. Porque eu falei, esse livro, ele vai falar dos bastidores dos trabalhos de uma casa espírita ou de trabalhos espíritas, não em uma casa, necessário mais de trabalhos espíritas, no sentido amplo. Então nós temos que saber que o empenho é muito grande deles. Vocês imaginam que um espírito do porte desse Calimero, ele é superior ao Alexandre, observe o conhecimento que o Alexandre tem.
Nós vamos ver lá no capítulo do Segismundo quem é o Alexandre. Ele é realmente um espírito extraordinário, né? Então vocês imaginem como que existe um investimento da espiritualidade em nosso favor, né? Muito grande, muito grande. E André Luiz pergunta, né, que eu achei mais interessante para fechar esse capítulo aqui, mas como que meia dúzia de encarnados recebem um auxílio tão grande do alto? Ele fica, nossa, daí ele vai responder assim: e Jesus, o Alexandre fala, considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo, nada se perde. Por isso que o trabalho espírita é assim, às vezes vem meia dúzia de pessoas, mas dali, né, são as sementes que irão frutificar, semear, frutificar no futuro. Todos nós sabemos. Né? Hoje nós estamos estudando um caso de uma materialização ocorrida na década de 1940. Nós estamos aqui em Londrina, 2019, Day, estudando um caso de 1940. Não era medo, né? E é interessante Estamos, o que ele fala do sarcófago, né? Nossa, essa É parte. muito interessante. Dos segredos dos egípcios, vocês captaram essa Milhares de ideia? anos eles estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra agora. Agora, os egípcios tinham um conhecimento grande de espiritualidade e agora que está se difundindo tudo isso. Tudo começou lá em Jerusalém, lá na Galileia, depois finalizou em Jerusalém. Vocês vejam, né, como tudo é, né? Eu tive a oportunidade de ir lá para Jerusalém ano passado. Eu ia passando por aquelas ruas assim, e eu imaginava Jesus ali, né, por onde ele teria caminhado, né? Aquele muro das lamentações que foi ali, as ruínas do templo do rei Salomão, né? Eu fiquei observando, né? Será que ele esteve aqui? Será que ele pisou aqui? Mas vocês vejam, né? Tudo começou a abrir naquelas ruelas, né? Naquela pobreza. E Jesus difundiu ali. Filmou, eu vi na filmagem. Sim. Passando pela emocionante vendo do vídeo. É emocionante, Ali no Mar da Galileia, aquele lago de Tiberíades, onde Jesus estendeu ali. É muito interessante aquilo lá. E ali, Jesus ensinava os pescadores, todos analfabetos, quase todos ali, e ali ele difundiu o Evangelho para o planeta todo. É incrível, não é? É incrível. Eu acabo olhando, eu fui lá nesse lago de Tiberíades, que é um lago, né? Fala Mar da Galileia, mas não é um mar, é um lago. O lago de Tiberíades. E ele, aquelas águas mansas, Jesus caminhou ali, difundiu o seu Evangelho nas margens ali. Ali é onde Pedro possivelmente morava, ali Maria Madalena, Magdala, mas dali que começou tudo. É impressionante. E sempre com os pedaços do cotidiano, né? Do cotidiano. Não, Jesus usou os exemplos ali do cotidiano para ensinar aquele povo, e o código divino que Jesus nos deixou, que é a lei de amor, ficou ali intacta. Passado séculos e séculos e séculos, a lei de amor, que é o núcleo do código de Jesus, da lei divina, permaneceu intacta. É incrível. O mais interessante, né, Marcelo, que a gente tem essa visão, nós que somos cristãos, nós temos essa visão da importância de Jesus, igual você foi lá, você ficou imaginando, nossa, ele passando por aqui, ele, né, tendo todas as participações dele na história ali, naquele lugar, mas o pessoal dali que mora, que reside ali, eles não têm essa visão por causa da religião deles, assim, para eles não faz a menor diferença ali, né? Isso que eu acho interessante, um paradoxo, né? A cidade é dividida entre judeus, que na verdade Jerusalém é judia até hoje, judeus, depois uma parte oriental é dos muçulmanos, que trabalham com tudo ali, e depois uma parte é cristã. Mas na maioria é isso que o Gustavo está falando, não dou importância mesmo, né? Só para nós mesmo. Por enquanto não. Mas daí eu cheguei lá para ter aquele muro das lamentações, depois tem aquela cúpula dourada, vocês já viram, não é uma mesquita não, aquele é um monumento que é onde, salvo engano, Maomé foi conduzido ao céu, salvo engano foi ali, eles fizeram um monumento. Mas tem o muro das lamentações, que é o lugar mais sagrado dos judeus, né, no mundo, e logo atrás tem a cúpula muçulmana.
douradas. É um paradoxo, né, no lugar onde Jesus viveu, né? Mas enfim, né, talvez tenha algum propósito ali, né? Talvez tenha algum propósito. Mas hoje eu também tive a oportunidade de ir lá para Paris e fui lá onde foi a última sede da Sociedade Espírita de Paris. Eu fui lá. E eu passando lá, movimentado, né? Eu fui lá naquele. Entrei lá, onde Kardec morou, no andar de cima, com a esposa, e onde ele desencarnou. Né? Ele foi pegar uns livros, teve um AVC, ele, né, desmaiou e desencarnou ali naquele lugar, lá em Paris. E eu passei lá, não tinha ninguém na hora de manhã, umas 8 horas da manhã. Falei, nossa, ele deve ter passado muitas vezes esse corredor que dá acesso à entrada onde ele morou, no apartamento que ele morou, Kardec. Mas né, ali as pessoas passando, o carro passando, aquele monte de gente, né? Eu fiquei olhando lá, né? Muitos não imaginam, né, que foi ali que Kardec desencarnou. E não só Kardec, como missionário da terceira revelação de Deus à humanidade. Né? Kardec está ali entre os maiores de todos os tempos. Né? Mas são só ideias, né? Porque o que ele fez está frutificando, né, muito intensamente hoje. Né? No capítulo 11, intercessão. Sobre a intercessão, a palavra em si, vocês observaram, vai ser dito ali, né, que como que então os espíritos benfeitores ajudam aos encarnados? Basicamente por meio dessa intercessão. Quem que vai fazer essa intercessão? Que nada mais é que um pedido. Os parentes desencarnados, ou os que se encontram encarnados, mas as preces alcançaram as esferas espirituais superiores. Então isso é um trabalho de intercessão. Nós vamos ver lá futuramente no livro Obreiros da Vida Eterna de uma criança, embora um espírito, é claro, antigo e muito adiantado, mas a prece de uma criança impediu a desencarnação da avó em razão de vamos ver isso no futuro, de uma necessidade dela permanecer mais tempo encarnada. A prece de uma criança atingiu a coluna no nosso lar e atingiu os ministros, e eles determinaram que ela ficaria mais tempo encarnada. Então isso é uma intercessão. É claro que a intercessão é o elemento que vai desencadear uma análise pela espiritualidade superior para ver se vai haver ou não um atendimento a quem se pede. Entenderam? A lógica? Mas eles vão falar. Leis, né? Se há merecimento ou não, né? Exatamente, empenho. Mas o gatilho está na intercessão. Oração. É claro que a dentro da pessoa já tem uma conquista espiritual por conta própria. Ela pode pedir até um auxílio para ela mesma. Mas geralmente ocorre pela intercessão. Então vamos chegar nesse caso aqui do Raul, que é um caso bastante interessante. Eu gosto muito de ler sobre essa situação e nós temos vários conhecimentos nesse capítulo 11. Então a prima, né, a Esther, ela é conduzida pela Etelvina até o Alexandre. E as duas estão encarnadas, observaram isso? As duas estão encarnadas. A Etelvina já é um espírito um pouquinho mais adiantado, já tem uma lucidez espiritual maior. E ela vai então fazer uma intercessão em favor da Esther e a Esther em favor do marido do Raul, né? Aquela situação lá. Então o que aconteceu? Né? O Raul, ele era amigo do Noé, os dois eram muito amigos, muito próximos. O Noé ficou noivo, apresentou a noiva para o Raul. E o Raul se apaixonou por ela. Né? E ele acabou então desenvolvendo um plano diabólico, literalmente, para matar o seu amigo, que era o Noé. E o que ele fez? Né? Ele planejou matá-lo envenenado. Só que ele fez de forma insidiosa. Nós chamamos, né, tem um agravante, né, meio insidioso no direito penal brasileiro, que é oculto. Isso é meio insidioso. Malícia, né? Oculto. Você faz algo que ninguém sabe. E ele pegou, então, ele colocava, né, pequenas porções daquela substância, e ele foi acostumando o corpo dele, e no dia ele marcou lá um jantar com um amigo dele, ele colocou no vinho, ele tomou o vinho e veio morto. E passou como sendo um suicida para os encarnados aqui. E o Raul, então, inocentemente, perante a lei dos homens, inocente, nunca ninguém descobriu, casou, teve 3 filhos, foi um pai exemplar, o marido também exemplar, mas A consciência. a consciência, onde estão, o que estão nas nossa consciência? As leis divinas. São implacáveis, no sentido que elas vão funcionar. A justiça de Deus, como diz Kardec, ela vai dar uma resposta a todos os atos da nossa vida, todos. E ela apontou, ela fica acusando a nossa consciência e acusou a dele.
Vocês vejam, mesmo ele sendo um bom pai, um bom marido, trabalhava, mantinha a família, era uma pessoa boa, não tinha nada de ruim com ele. Reparam isso? Repararam nessa? Não era uma pessoa ruim. E mesmo assim, ele não suportou. Ele não suportou. E para matar essa dor na consciência, ele se matou. Forjou um Cometeu assassinato. 2 crimes severos: um assassinato, um homicídio e um suicídio. Mas perante nós, aqui encarnados, perante o homem, nada. Pessoa comum. E ele forjou como se fosse um latrocínio, ou então um assassinato, a arma, né, comprou num dia a arma e fez isso. Então esse é um fato muito interessante. E a Yuga está aflita, evidentemente, ela queria ter um encontro com Raul. Então essa é a história aqui desse capítulo 11. Aí tem vários comentários, vamos ver agora em seguida. Mas é uma história bastante sórdida. Aí o Alexandre, então, ele ouviu essa senhora, ele ficou muito sensibilizado e resolveu, então, ajudar. Não estava nada programado. Observe que o Raul não tinha também tantos méritos, né, para receber auxílio por conta própria. Não tinha. Então, precisou da intercessão da esposa e da Edelvina para receber o auxílio do instrutor Alexandre. Então, não existe algo matemático, como se imagina. Então, ele foi lá na residência para conseguir, então, colher algumas informações para saber onde que Raul se encontrava e qual era o motivo da desencarnação de Raul. Assim que começa essa história, esse capítulo 11. Ele diz uma frase que eu gostei e coloquei em negrito aqui, Alexandre: quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Muito bonito. Muito bonito. Aí ele chegou lá, ele e o André Luiz, e viram aquela, né, a família estava tomando uma refeição, almoçando, e ele viu 6 entidades que são espíritos familiares. Quando nós falamos desses espíritos familiares, está lá no livro dos espíritos, não são só espíritos bons. Podem ser ignorantes, é o caso desses, que tentavam ali absorver aqueles fluidos e o que estava nas panelas, presos ainda àquelas satisfações do corpo físico, semelhantemente ao que vai acontecer mais adiante no caso lá do matador dos bovinos. Só que aqui é um pouquinho, entre aspas, um pouco menos pior, entre aspas, mais light. Mais light, aqui é mais light, né? É um combo mais light. E Alexandre vai responder, André Luiz, sobre essa circunstância dos parentes tentando absorver os fluidos ali. As almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e às circunstâncias de que cada espírito tem as companhias que prefere. Pelos mesmos dispositivos, a lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis. E a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão um anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Então é a lei de afinidade, cada um vai atraindo aquilo que está no seu íntimo, isso é da lei. E ali os encarnados lamentavam muito. Essas lamentações atraíram esses espíritos familiares da vida. E o Alexandre diz assim: a morte física não é banho milagroso, que converta maus em bons e ignorantes em sábios, de um instante para outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, à maneira da era, aquela planta, né? A era dos muros, a era às paredes. Outros, contudo, em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem a chamada legiões das trevas. Uma outra categoria de espíritos que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Quando Jesus perguntou quem é vocês? Somos a legião, na época de Jesus, né? Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas, grupos criminosos, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Vamos ver isso mais no livro de Libertação, sobre essas companhias, esses grupos de espíritos perversos. E esses espíritos familiares que ficam ali, quando a gente faz o evangelho no lar, podem ser socorridos, né? Nesse momento, né? Podem ser socorridos. Porque se está zanzando ali, não está bom, porque... Não. Qualquer espírito que fique o que está fazendo ali? Qualquer espírito que desencarne e fica na cruz sem orientação, são espíritos ignorantes. E olha a importância do evangelho.
Porque vai estar ali junto com a gente. Aí é a hora que, de repente, corrido, né? O Evangelho é uma prece, um clima de prece. Um clima de prece. É orar para os parentes que desencarnaram de vez em quando, não só os parentes muito próximos, mas as tias, os avós, de vez em quando, faz uma prece para eles. Isso, né? Pai, auxilia meu avô que já está no plano espiritual. Né? Temos que ter essa conexão com esses parentes nossos. Isso é importante também. Evangelho, uma conduta moral, sadia, tudo isso é válido, né? Sempre, sempre. Aí, o Alexandre, então, ele recolhe alguns elementos, algumas informações, ele se concentra, ele vai atrás do Raul. Aí tem aquela cena que vocês devem ficar estarrecidos, todos nós ficamos, que ele está no matadouro, com outras entidades tentando, altamente ignorantes, sorver ali o que? O plasma do sangue dos animais. O plasma nada mais é do que o quê? O fluido vital, de novo. Porque o fluido vital, quando eles absorvem, faz com que eles se lembrem um pouquinho da vida que eles tiveram enquanto encarnados. Esse é o fluido vital. Então lá tentando sugar. E o André Luiz fica apavorado, falando que foi a cena mais tórrida que ele tinha visto até então, lá no plano espiritual. O Alexandre piora a nossa situação quando fala: mas por que você está assim? Quando você não ia para o açougue, quando estava encarnado, ou, né, os açougues também tem as carnes penduradas lá, né, tal. Né, ele vai complicando a nossa consciência de culpa, que nós já tínhamos no capítulo anterior que fala. Ele vai complicando a nossa consciência de culpa, Alexandre. Né? Ele vai complicando cada vez mais. A família dele disse que eles gostavam quando matavam os porcos. Ele falava, você acredita? Era sinônimo e fartura. Você acredita que na minha casa era assim, na casa de todo mundo, né? Meus avós eram assim. Minha mãe fala da carne de porco guardada na lata, né? Na lata, com gordura. E isso não falava não, eu via mesmo. Você via? E era um sinal de fartura, não era? Claro. E os vizinhos também falavam que também davam, quando matavam um animal, troca. Então, era um sinal de fartura. Nossa, era uma festa. Era uma festa. Ainda bem que o curso é de segunda, não é de sexta, senão sexta o desânimo ia ser maior, né? Mas lembre-se, são sementes que nós temos que plantar no nosso cultivo. Mas você veja, né? Por exemplo, minha avó matava o frango e agora ela já desencarnou recente, mas ela já falava, como que ela, tipo assim. Já fazia uma. Como que eu matava o frango? Tipo. A consciência já voltou. Ainda comia frango, tudo, mas começa um despertar de consciência na própria encarnação. Isso que ela falou é certíssimo, é um despertar da consciência. Essa é a frase que resume o capítulo do Alexandre. Vamos despertando a consciência, vamos melhorando a nossa alimentação, vamos aos poucos, em todos os sentidos. Não só tem pessoas que são vegetarianas, mas tem péssima alimentação, é diferente de algo nutricional. Nós temos que melhorar a nossa alimentação. Esse é o chamado dos espíritos aqui. Esse é o chamado dos espíritos. Era a necessidade da época também, né? Tinha que matar, tinha tudo isso. Aquela maquinária, tecnologia que tem hoje. Tem isso, claro, sem dúvida. É o contexto. Cansei de ver meus avós fazendo isso, matando galinha. Cansei de ver minha mãe matando a galinha lá com a vassoura lá, sei. Acontece. Nós não vivemos hoje, não enxergamos, mas o que se faz no matadouro é assustador. E o sentimento do bicho que entra, que se você vê uma vez, você nunca mais quer chegar perto de carne. Eu vi pela TV naquele documentário que eu falei, acho que eu falei pra você, eu dou alguns cursos, não lembro agora, mas eu vi um documentário de veganismo, aí lá nesse documentário eu vi os animais sendo levados ao abate, os bois, as vacas, os olhos, isso me marcou de uma maneira. Os olhos, assim, transmitiam sentimentos de dor, e começavam a emitir um som, já sabendo que eles iam realmente serem abatidos. Sabe? Mas você vê isso muito nas estradas hoje. Eu vejo assim, quando estou na estrada, você percebe o que é. Né? Eles estão indo para bater tudo, pode prestar atenção. Nos olhos, na expressão? Sim, e quando você não capta, alguém fala, tá vendo, está indo para uma festa, ai meu Deus, isso não fala. Nós temos que melhorar. Né? Nós temos que melhorar a nossa questão da alimentação. Não pode. Depois que nós lemos não só essa obra, como outras obras, nós não podemos sermos exatamente iguais. Nós temos que começar a melhorar um pouco. Nós temos que começar. Isso é fundamental. Né?
Aí ele está lá, ele vai ser resgatado, vocês viram isso, perceberam isso. Aí o Alexandre ele se ilumina, o espírito dele tem uma luz intensa e eles fogem, né? Os espíritos ali ignorantes, perversos. E lembrando porque o Raul também ele foi sequestrado por essas entidades, porque elas estavam atrás do quê? Do fluido vital dele. Vamos ver em outras obras ali, alguns espíritos também que vivem em cemitérios, aguardando os fluidos vitais. Vamos ver isso em outras obras. Principalmente ele que cometeu suicídio, né? Daí fica mais vulnerável. Mais vulnerável. E como o tônico, o fluido vital, normalmente tem uma programação para se acabar quando nós desencarnamos. E como o suicida, ele põe fim antes do tempo. Então o tônico vital dele é muito poderoso. Intenso, está ali, né? Então eles vão atrás disso, esses espíritos, esses vampiros. Vamos desenvolvendo essas ideias nas outras obras do André Luiz também, tá? E aí o Raul, ele vai ser ali atendido pelo Alexandre, fala da história, conta toda a história, aí diz assim o Alexandre para ele, eu acho tão lindo isso: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Até me arrepio. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforma o remorso em propósito de regeneração. Isso serve para nós, na nossa vida. Quando nós nos desanimamos, quando nós estamos com problemas sérios, problemas graves, estamos às vezes desestimulados, alguém nos fala algo que nos machuca, tudo isso. É como se nós ouvíssemos o Alexandre falar para nós isso, né? Nos maiores abismos, há sempre lugar para a esperança. Eu acho a doutrina espírita, realmente esse lado consolador dela, é um lado assim que é o que mais chama atenção. É o que mais chama atenção. Ela mostra onde a gente está, mas mostra onde a gente pode chegar e como, né? Isso tem uma resposta, você tem uma dor, tem uma resposta a essa dor. Às vezes não temos aquela, não tem a resposta direta, mas tem um caminho, existe uma explicação racional. Né? Nós temos que compreender tudo isso. Né? Aí depois vocês viram que ele vai lá no Ministério do Auxílio do Nosso Lar e fala com a Romualda, que foi designada só para atender a viúva. Fica lá com ela. Fica lá com ela. Também achei bastante interessante isso. Né? E depois tem um encontro, né? A Esther é conduzida durante o sono e se encontra com o Raul. O Raul ali ele está sendo influenciado pelo Alexandre e ele acaba falando que o Alexandre quer que ele fale, não quer que a viúva fique abalada em razão do suicídio, que ela pensa que ele foi vítima de um homicídio, isso vai ficar. Mas logo em seguida ela consegue um emprego que foi providenciado pelo plano espiritual de costureira. Outra coisa muito interessante que eu achei foi de ocultar para poupá-la. Foi. Porque apenas não perturbaria ficar sabendo de detalhes, né? Ela e os filhos, né? E a gente às vezes pega aquela bandeira de a verdade, vou defender a verdade, sai furando o olho de todos. E não só a verdade na palavra, machuca. Sim, né? Sem propósito. O André Luiz tem uma frase naquele livro dele, eu acho, Agenda Cristã, acho que é lá. Ele fala assim: aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Você viola pessoas, às vezes você está com razão, você não está errado, você está com razão. Mas tem momento de falar isso, tem contexto para falar, senão você vai ofender a pessoa. Sem propósito, né? Sem propósito. Nós espíritas temos um conhecimento maior, não somos melhores que ninguém, mas um conhecimento nós temos maior. Está também como a franqueza ou a verdade rude, ela está como uma planta que precisa de água e você tira água fervendo. Né? Então eu acho que nos livros de André Luiz também que ele comenta isso. Verdade. Mas é exatamente isso, nós temos que saber ter discernimento para usar as palavras, senão não podemos machucar as pessoas. Mesmo nós estivermos com a razão, mesmo nesses casos. E isso a Alexandre usou com a viúva, de forma muito sábia, muito sábia. E ela voltou feliz, acordou, lembrou do sono, né? Conversou ali com os filhos, enfim, ela ficou totalmente já, vamos dizer assim, fechou, aliás, virou uma página e foi trabalhar e viver a vida dela. Mas eu acho que Raul foi quase magnetizado, né? Foi. Porque até a ferida dele, tudo, e o esforço para falar tudo aquilo que... Foi. Ele se predispôs, colocou à disposição e o Alexandre falou por ele, pelos fios tenuíssimos, que são os fluidos, as ligações. E ele foi hospitalizado também numa entidade bem próxima aqui na Cruz. Observaram isso também, né?
No capítulo 12, né, preparação de experiências. Né? Agora é o caso de Segismundo, Raquel e Adelino. Então esses três estão muito ligados de outras reencarnações. E a Raquel e Adelino também formam um casal, não de uma só encarnação, de outras também. Mas o Segismundo acabou interferindo nesse relacionamento na última encarnação e no momento de desequilíbrio tirou a vida do Adelino, cometeu um assassinato. Aí ele foi resgatado, os três, ela acabou indo para uma vida de prostituição ou algo parecido com isso, não fala explicitamente, e o Adelino também, o próprio Segismundo também teve uma vida desviada. Os três desencarnaram, passaram por regiões de sofrimento, punitivas e foram resgatados, e agora os dois já voltaram, estão reencarnados, Raquel e Adelino, e o Segismundo então vai ser recebido como filho dos dois, para tentar esse reajuste perante a lei divina, a lei de amor. Isso é muito bonito também para o Espiritismo. Né? O Espiritismo explica isso de uma maneira muito bonita. Marcelo, salvo engano, que diz que o Alexandre ele já conhecia o Adelino, né? O Segismundo, quer dizer. Os dois. Os dois. E não só isso, o que me admira profundamente, vocês devem ter observado, ele devia favores a Alexandre, Segismundo. Dá para acreditar? Porque, né? Nossa, Alexandre está lá em cima. Mas com certeza, em alguma encarnação, ele estava reencarnado, Alexandre, na época desses acontecimentos. Então, houve algum momento ali que houve uma ajuda mútua. Ele não explica o que, a gente fica curioso. Ele também não fala como foi o assassinato, né? Não, também não. Isso ficou mesmo uma interpretação de cada um, né? Aqui o foco mesmo é esse trabalho de resgate, de aproximação e em si o processo de encarnação. Esse é o foco desses dois capítulos aqui. Mas então está havendo uma rejeição, né? O Adelino, ele, durante o sono do corpo físico, ele não quer se aproximar do Segismundo. Ele vê o Segismundo, ele já lembra, tem um resquício do passado, ele já volta para o corpo físico, volta suando, transpirando, ele não quer se aproximar. E nisso, então, o Herculano, que é um espírito, que está ali bem próximo deles, pede o auxílio do Alexandre. O Alexandre então interfira em favor de Segismundo e de Adelino. E aí começa a história do capítulo propriamente dito. Aí diz já o Alexandre sobre esse pedido que o Herculano fez para ele. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Quem não compreende a lei de reencarnação não vai compreender nada da vida humana, ou quase nada da vida humana. Quase nada da vida humana. Quem acredita em Deus. Para quem é ateu, daí realmente é tudo fatalidade. Agora, quem acredita em Deus e vê o que acontece, assassinatos, homicídios, crimes, e não compreender a lei de reencarnação, não vai compreender nada da vida. Quem não quer compreender. Realmente a lei, né, reencarnacionista está na base de tudo isso. Né? Mas, diz Alexandre, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam, na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que a compreensão da vontade divina. Logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. O livro é uma perene advertência para nós encarnados, que estamos lendo o livro. A todo momento está nos chamando a atenção. Olha, vocês estão encarnados, aproveitem a oportunidade. Olha, vocês estão sujeitos à lei divina. Olha, vocês têm que se melhorarem. Olha, vocês têm que ter disciplina. É a todo momento, todo momento. Embora não fale conosco, mas fale por meio dos personagens ali. É isso que acontece. Por isso que nesse livro nós vamos captando essas ideias. Uma simples leitura, nós vamos focar na história dos personagens. Nossa, o Raul cometeu suicídio. Nós não percebemos esses ensinamentos que estão nas falas dos benfeitores aqui. Principalmente do Alexandre. Principalmente, nesse livro aqui específico. Aí o André Luiz fala que quer acompanhar, né, essa história, e aí o Alexandre propõe que ele faça uma espécie de estágio no serviço de planejamento de reencarnações, do Ministério do Esclarecimento. Eu gosto muito de focar essa organização do plano espiritual, porque tudo que eles fazem lá é organizado, é estudo, é estágio. Aqui no movimento espírita tem pessoas que acham que não precisam estudar, elas já sabem. Né? Elas leem o livro dos Espíritos, e talvez o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez, e já sabem. Lá não.
Lá tem que fazer curso. E muitos, senão não adianta. Não vai ter aproveitamento. Então André Luiz faz um estágio nesse lugar. Eu acho espetacular esse capítulo. Como nós vamos ver a questão da lei da causa e efeito funcionando por meio dos depoimentos dos espíritos aqui na sequência. Vamos ver isso, que é muito interessante. Primeira questão das reencarnações aqui. Diz Alexandre. Vamos entender um pouco mais do trabalho da espiritualidade nos processos de reencarnação que nós estamos sujeitos. Então vamos ver lá no Livro dos Espíritos um capítulo sobre a reencarnação. Então Kardec explica o que é a reencarnação, que é da lei divina, que nós vamos reparando os nossos problemas, vamos angariando outros valores espirituais com a reencarnação. Agora vamos ver aqui mais detalhadamente esse capítulo aqui. Grande porcentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. A grande maioria das pessoas está no trabalho mais simples, mais simplório, não tem grandes investimentos da espiritualidade. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Aí vem a diferença. Elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e consequentemente responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo da expressão geral, como é lógico. Então, à medida que vai evoluindo, o espírito vai requerendo um auxílio maior para reencarnar, porque a missão dele é mais difícil, é mais trabalhosa. Segismundo já tinha alguns méritos no plano espiritual, porque ele foi responsável por fundar um hospital, uma instituição. Repararam isso? O Segismundo. Mesmo sendo autor de um homicídio, ele fundou e por isso ele tem tanto apreço por espíritos. Repararam? Por causa disso. Ele vai fazendo algumas explicações sobre a reencarnação. Ele fala o problema da queda. Queda é quando nós infringimos a lei divina. É também uma questão de aprendizado. E o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração de corrigendo. Então nós fizemos algo de ruim, vamos reencarnar com uma necessidade evolutiva nesse sentido. Aí tem 1 milhão de exemplos. Sobre a lei da causa e efeito. Esse capítulo é muito rico. Vamos ver alguns poucos exemplos aqui. Se já falimos, diz Alexandre, muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Dentro do ensinamento do Cristo, se a nossa mão ou os nossos olhos forem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos ao tempo da vida. Jesus usou essa figura forte, porém com uma verdade indiscutível. E às vezes até literal em alguns casos. A pessoa que tirou os olhos, a visão, volta sem a visão na outra encarnação. Literalmente falando, em alguns casos extremos. Você vê que é uma parábola que tanto dá a conotação alegórica como ao pé da letra. Ao pé da letra, em alguns casos. No planejamento. Exato. Nossa, eu fiquei... Jesus ele era pontual, tudo que ele falava assim, era realmente as leis divinas ali saindo da boca de Jesus. Aí eles estão lá na forma, no nosso lar, o André Luiz vê alguns espíritos com pergaminho, repararam? Luminosos, e ali estão o quê? Alguns mapas dos futuros corpos. Interessante. Nossa, interessantíssimo, que os espíritos vão ocupar. Então vocês imaginam por aí o trabalho dos técnicos do Ministério do Esclarecimento, na parte técnica mesmo, cromossômica. Vamos ver aqui só o exemplo, para podermos entender um pouco mais isso. Esse capítulo aí também um ponto de umas 5 horas para falar sobre esse capítulo aqui. É que o nosso estudo é mais dinâmico, então nós temos que avançar aqui. E ele explica que a lei de hereditariedade biológica, a lei da genética, sob a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Existe uma mistura. As qualidades do espírito vão impactando ali a parte genética. Todos conseguem compreender isso? Vai impactando. Além disso, forças mais elevadas podem imprimir certas modificações na matéria, favoráveis ao trabalho de redenção.
Aí aparece aquele personagem, só que é um exemplo bem interessante, é bem simples, não é profundo, o Silvério. Ele está planejando um defeito na perna dele. Para quê? Observe que ele não prejudicou ninguém, não tirou a perna de ninguém, não cortou, não... Poderia acontecer que uma pessoa que prejudica, que tira a perna de alguém, pode voltar sem a perna por esse motivo. Isso pode acontecer na lei divina. Aqui nesse caso é diferente. O motivo pelo qual ele vai encarnar com um problema na sua perna. Trabalhar a humildade, né? Exatamente. Ele fala assim, abre aspas, semear um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Repararam a sutileza desse? Então a pessoa, né, que vai nascer com um problema grave na perna, ela vai ter com quem se preocupar e não vai ter aquele padrão de beleza estética, aquela perfeição, o Brad Pitt para homem, os da Lynch para as mulheres, alto, forte, homem, mulher, um corpo perfeito, é um outro padrão. E isso pode realmente colocar muitos prejuízos para o progresso do espírito. E eu achei muito interessante isso. Então, nesse caso dele, não é uma expiação. Às vezes a gente vê a pessoa já nasce com problema na perna, nossa, uma expiação. Não é uma expiação, porque expiação tem a ver com violações ali. Não, aqui é uma provação. Tem a ver com o futuro dele. Se ele realmente vai conseguir diminuir o amor próprio, diminuir a vaidade, ele vai conquistar um padrão evolutivo mais significativo. É um exemplozinho, mas diz muito, na verdade, né? Aí o espírito Manassés vai explicar o que eu acho muito interessante, que é um exemplo aqui, completista. Que é o que nós aqui nos candidatamos para sermos no futuro, completistas. Que nem o Manassés é. Ele que explica o que é completista, ele fala que não conseguiu ainda. Repararam isso? Ele não conseguiu ainda, o Manassés. Então, completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Vocês vejam como a nossa encarnação é colocada, nosso plano aqui, material, ele é colocado unicamente como elemento de progresso espiritual. Repararam isso? Tudo que acontece aqui, tudo tem que ser destinado ao nosso progresso espiritual. E ele fica se agarrando nas coisas. Se agarra. Reparam como que o espírito, vocês leem o livro dos Espíritos, eu captei essa ideia muitos anos depois, assim, como ele fala sobre isso. O nosso plano é colocado simplesmente como elemento de progresso para o espírito. Porque lá que é a nossa casa, lá que é a nossa felicidade, aqui é só uma escola, ou uma penitenciária, ou um hospital, dependendo do caso. Reparem nisso, essa sutileza da obra. Tudo é em razão do nosso progresso espiritual, tudo. Em geral, quase todos nós, e regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degravam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, o corpo, a maneira de operar fidelíssima, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido, reparem, aqui no caso a perispírito, para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Aqui não fala da Terra. Outros planos. Vamos entender isso melhor aí nas obras que tem, esses planos evolutivos que estão acima da própria coluna nosso lar. São outros planos evolutivos que existem aí. Aí ele pergunta, Ana Luiz, sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Boa pergunta. São os que estudaram no Mayday? Aqui? Não. No futuro. No futuro livro. Por exemplo, no futuro, daqui 50 anos tem um livro sobre isso. Aí ele fala assim, nenhum dos que tenham visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Ele fala, né? Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência e equilíbrio
durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuar o magnetismo pessoal. Né? Eu sou muito bonito fisicamente, tem magnetismo, tá? Atrai os olhares, em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Lembra de dois na cabeça de vocês: Francisco Cândido Xavier e Irmã Dulce. Lembra o olhar dos dois? Reparem isso. É de uma bondade, é de uma energia, reparem isso. E a aparência física totalmente discreta, totalmente sem nenhum aprumo, zero. Feio. É onde bonito Se você de for ver. ver. Exato. Na nossa compreensão, sim. Para que eles dessem vazão às potencialidades dos espíritos deles. E a freira, né, eu estava, como vocês ouviram ontem, foi canonizada, várias reportagens, né, as vestimentas delas sempre, né, até aqui, né, não mostrava nada, assim, né, aquela pureza. Mas não só isso que eu me refiro ao olhar. Meu olhar é o que é mais material, vamos dizer assim, do espírito. É o olhar da pessoa. Mas o olhar de Francisco Cândido Xavier e da Irmã Dulce é diferenciado. Doce. É doce. É diferenciado, né? É diferenciado. São espíritos de escola mesmo, né? E renunciaram à vida toda, né? Aí ele vai dizer ainda, né? Os espíritos amadurecidos, normalmente, quando chegam à situação de completistas, abandonam toda experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Já são espíritos que estão no caminho mais reto. Já não tem mais como errar, digamos assim. Ou erram, mas já menos do que o comum, por assim dizer. Aí tem aquele caso do espírito Anacleto, uma mãe que por excessos de meiguice acabou não dando limites para os filhos. Os 4, né? Quatro se desviaram gritantemente. E ela vai voltar como mãe de novo. 2 voltarão paralíticos, 1 com debilidade mental. Nossa, e a menina pra... E a menina também com problemas na área sentimental, na área íntima. Essa é uma provação, hein? Provação realmente ligada à lei da causa e efeito. E o André Luiz faz uma menção que a mãe dele também já estaria encarnada. Lembram disso? Uhum. Lá no livro Nosso Lar, ela fala para ele que ia encarnar para receber de novo o marido como marido e as 2 amantes como filhas. E ela já se encontra encarnada neste momento do livro. Então esse capítulo é um capítulo extraordinário e vocês devem ler e reler porque vai falar muito da lei da causa e efeito. Jesus enunciou a cada um de acordo com suas obras. Então aqui nós temos o desenvolvimento dessa ideia do Cristo. No nosso último capítulo de hoje, né, temos alguns minutos para falar de muitas ideias aqui. Nesse capítulo 13, reencarnação, o nome do capítulo. No capítulo no meu livro tem 70 folhas para falar de um processo de reencarnação muito interessante do Segismundo. Né? Muito interessante isso. Aí tem aquele momento, né, eles chegam lá, o Alexandre, o André Luiz, tem outros espíritos, o Segismundo está sentado numa cadeira, o espírito, e a família está ali jantando, salvo engano, almoçando. E o pai está um pouco acabrunhado, o Adelino, né? A esposa tenta conversar com ele e fala sim, não, talvez. Tenta, né? É raro, né? O homem gosta de conversar, né? Bastante, né? O homem é bem caridoso com a esposa, né? Fala bastante. É um caso raro. Não, talvez. Não, vou. Só assim que ele responde para ela. Aí o Alexandre quer preparar o ambiente para poder receber ali, né, o Adelino à noite para poder convencê-lo para receber o Segismundo como filho, porque ele está repelindo o Segismundo. Aí São Alexandre fala pela criança de 3 anos. Aí vocês ficaram comovidos. Aí vocês ficaram comovidos. Mamãe, por que papai está assim hoje? Aí é para quebrar o coração do pai, né? E o Alexandre iluminando a cabeça do menino ali, e ele falando, Alexandre falando. Ele falando. E a mãe também espiritualiza, né, nas respostas. Né? Aliás, ela, né, ela tem um espírito bem mais adiantado que o Adelino do que o Segismundo, né? A esposa, bem mais, né? Bem mais preparada. Ela se encontra. Aí, então tem esse momento, né? Aí sim, daí passa, ele dorme, aí acontece o encontro de novo, né? Adelino e Segismundo. Aí ele dá um grito quando vê o Segismundo.
ele realmente lembra, está muito marcado no perispírito, na consciência dele, que ele foi vítima. Embora ele foi preparado, reparem, ele foi preparado para receber como filho. Só que eclodiu essa consciência ainda ruim dentro dele. Então ele está repelindo o Segismundo em razão disso. Por isso que nós estamos sujeitos à lei da causa, à lei do esquecimento. Vocês imaginem se vocês tivessem um filho e vocês soubessem que esse filho foi quem assassinou vocês numa encarnação passada. Por isso que a lei do esquecimento, diz o livro dos Espíritos, ela é própria de espíritos imperfeitos. Quando nós não, eles dizem assim os espíritos, quando nós não tivermos vergonha do nosso passado espiritual, nós teremos condições de lembrar aquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos. Eles falam isso. E tem até... Como é sábia a lei de Deus? Como é sábia a lei de Deus? Tem até casos de mãe que depois que teve não consegue nem amamentar, não consegue... É uma rejeição. É uma rejeição. É uma rejeição à criança. Acontece isso. Agora, imagine se soubesse especificamente que não ia ter pais como Canadera. Né? Já não tem. Agora, né? Todo mundo querendo um filho só porque será, hein? Os crimes iam ser, né? Imagina, Gustavo, se você soubesse do seu. O seu filho e o seu clone, né? Porque castigo já viram o filho do Gustavo? É o Gustavo, Sim. tem 5 anos, Gustavo. Sim. É o Gustavo de 5 anos de idade. É incrível. É incrível. Onde foi aquele clonado, Gustavo? Imagina se soubesse, né, de uma criança tão bonita, tão meiga, que ele foi aquela pessoa que te prejudicou no passado. Né? É interessante você começar a olhar as crianças, assim, eu reparo muito assim nas crianças, dos amiguinhos do meu menino, você começa a perceber o desenvolvimento da personalidade de cada um deles. Né? Você começa a enxergar aquilo, um passado espiritual, né? Ou seja, um é muito mais quieto, um é muito mais medroso, o outro já tem, digamos assim, um temperamento muito mais difícil, e você conhecendo os pais, aí você percebe que não é uma influência externa, você acaba vendo que realmente aquilo é, porque está com 5 anos, já entra nos seus 6 anos, aí já começa a mostrar realmente quem é, essas reminiscências do passado, né? É verdade. Sem o verniz social, né? Sem ainda aquela... É exatamente isso, ali vai ter realmente essas características do espírito, porque não tem onde ele aprendeu isso, não foi com os pais, não foi. Já começa a transparecer exatamente isso. Às vezes os pais são totalmente diferentes, né? A criança, ou seja, os pais são mais calmos, a criança é aquele foguete ali. Imperativa. Nossa, então é interessante observar isso, né? É muito interessante mesmo. Esse aqui foi, né? Tem uma frase que eu gostei muito interessante do Alexandre nesse contexto aí. Não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, que Jesus já ensinou, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Então houve uma reconciliação ali, ele aceitou Adelino, repararam que ele tinha uma couraça, uns fluidos escuros, esses fluidos se quebraram, se dissolveram, pararam isso. Então agora então vai começar o processo de aproximação mesmo do Segismundo para a futura encarnação dele, né, como filho do casal ali. Aí tem uma dissertação do Alexandre sobre a prática sexual. Esse assunto é muito recorrente aqui na obra do André Luiz. E nesse ponto vem novas informações de uma maneira muito profunda. Ele vai dizer assim: entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas, como muitos imaginam, talvez a grande maioria dos encarnados. A grande maioria.
Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Quanto mais vai evoluindo, mais a concepção vai evoluindo também. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então ele vai trazer uma dissertação sobre objetivos nobres da prática sexual entre nós aqui encarnados. Esse é o tema central aqui. Ele vai dizer que esse assunto é tão deturpado na atualidade que ele, Alexandre, dificuldades de falar sobre esse tema, de encontrar palavras para poder realmente orientar os encarnados. Ele vai dizer assim. Então nós temos que ler também com um olhar mais profundo, mais espiritual, esse capítulo aqui. Isso na década de 40. De 40, eu ia falar. Mas De 40. hoje, então, Hoje, a liberdade. 50 anos atrás ele estava horrorizado, hoje não. Nem chega perto aqui da próxima. Mas é mais ou menos isso. Vocês vejam como é a profundidade. Mas olha o estágio de involução que nós adquirimos. Não, mas eu não concordo com isso, porque desde o começo o ato sexual nos palácios, em todos os lugares, na história, né? Era assim uma depravação total. O que ele quer dizer é que existe um pudor, pelo menos. Né? Hoje já está mais liberalizado. Mas eu concordo com esse ponto de vista, assim, no sentido de que já existiam essas práticas. O sexo, na verdade, ele foi muito mal compreendido. Ainda continua sendo mal compreendido, digamos assim, com as suas finalidades superiores. Mas o que acontece hoje, existe uma vulgarização muito grande. Banalizou demais. Culto ao corpo, mas há manifestações diferentes. Se você vê hoje o que está acontecendo, por exemplo, no Japão, é uma coisa diferente disso que nós estamos falando. Está se perdendo o interesse, esse lado sexual já não tem o mesmo significado que tem em outros povos. Até a característica do jovem japonês hoje, às vezes é difícil você, no bater o olho, você não define o sexo, não, você não tem certeza. Talvez tenha que conversar, se aproximar, porque é uma coisa também, é um movimento diferente que está acontecendo numa parte do mundo. Né? Então, os orientais hoje... Mas o que acontece aqui é a questão da sublimação dessas energias. E não só entender o sexo, como ele está dizendo, como aquele ato puramente material, e sim como uma troca de energias, de qualidades. Essa é a proposta aqui do capítulo, desse capítulo aqui. Aí vai ter uma menção a espíritos construtores, lembra disso? Que tem um conhecimento muito grande de genética e também a parte espiritual. Lembrando que o André Luiz é um médico, só que ele lá é como se ele fosse um reles assistente, ele não entende nada da parte perispiritual. A medicina dos homens é muito aquém da medicina praticada pelos espíritos ali, na parte genética, em todos os sentidos. Aí o Segismundo agora ele está acabrunhado, ele está com receio de reencarnar, porque é assim, né? Quando nós estamos aqui, nós não queremos voltar do lado de lá. Quando estamos do lado de lá, nós não queremos voltar. Nós nunca estamos satisfeitos. Nunca. Ele está acabrunhado, ele estava triste, ele tem medo de falhar, na verdade, né? Ele tem medo de falhar. Isso que acontece. É o mesmo medo que afetou a mãe do Lísias no finalzinho da obra Nosso Lar. Que o ministro Genésio vai lá falar com ela. Lembra disso? Ela, mas ministro, eu estou com medo, tenho medo de falhar, de fracassar. Não é assim, tem que ter coragem. É mais ou menos o mesmo medo. Mas eu acho que o outro lado é mais tranquilo, André, o Marcelo, porque pelo menos você tem certeza que vai voltar para lá, né? É verdade. Mas saindo da situação, porque nós aqui... Você tem essa interrogação, você fala... Você não sabe se volta pior, né? Não, do outro lado... Se falhar, nós voltamos pior.
A gente acredita muito nisso, mas a maioria das pessoas não tem tanta convicção de que tem o outro lado, né? Mas nós temos a esperança, nós espíritas, eu tenho pelo menos, né? De que eu quero trabalhar para conseguir algo melhor do que eu estou aqui. Vocês têm essa preocupação? Mas melhor em todos os sentidos. O meu melhor no meu mundo interior, consequentemente uma colônia que tenha uma estética, em todos os sentidos. Então, é algo melhor. Agora, quando volta para cá, é algo pior. Né? Sair da colônia nosso lar para chegar aqui, né? É diferente, né? É diferente. Claro que o que importa é o progresso do espírito. Mas é sofrido. É sofrido. Aqui assim, é limite, né? Aqui é quando eles falam dos jardins, tá da parte estética, eu fico assim, imaginando jardins, as fontes, tudo é bonito, aqui é tudo muito feio, salvo aqui, salvo exceções, alguns lugares assim. Então eu fico imaginando isso, né, como que deve ser, né? Eu ficava imaginando, lá em Paris, quem já esteve lá vai se identificar com essa ideia. Os jardins são exuberantes, então as praças são lindas. Agora imagine como deve ser as colônias, né? E lá realmente você vai mudando lá em Paris assim os seus olhos, onde consegue ver, visualizar, se vê beleza. Estética dos olhos, beleza estética. Olha lá o Rio Sena, lindo, organizado, flores, do outro lado, o Museu do Louvre, todo organizado, depois o Jardim do Tuileries, que é um jardim lindo, 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 exuberante. Aí termina, começa a Champs-Élysées, vai até o Arco do Triunfo, tudo é muito bonito, tudo muito estético. Mas já foi bem melhor. Já Mas foi bem melhor. Hoje está bem mais suja, está bem mais violenta, corrida, neurótica. Você quebra a minha expectativa aqui. Eu vendendo Paris, acabou com Paris. Porque se você pegar Paris de 30 anos atrás, não, era muito melhor do que hoje. Se você pegar o Rio de Janeiro de 30, 40 anos atrás, você sabe. Não precisa falar de Paris. O Rio de Janeiro de 30, 40 anos atrás era muito melhor que o Rio de Janeiro hoje. Reduzindo o próprio calçadão do Londrina, a gente era outra situação. Houve uma decadência, né? Mas imagina tirar lá de Paris e colocar de repente, sei lá, numa tribo na África. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos. E o povo que está em Paris, Marcelo? Oi? O povo que está em Paris? Tem de tudo, né? O povo lá. Agora mas tem é muito, mais tenso, tem mais. Nós aqui no Brasil já temos esse conhecimento, não se instalou lá tanto a Kardec, por exemplo. Tem esse, mas agora está voltando com tudo, né? Tem 80 centros federais lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da Federação Espírita Francesa. Eu conheci lá em Londres. E ele é francês. E ele está organizando um movimento espírita lá, tem 80 centros federados. Eu achei incrível. Mas assim, pode ser que agora não tenha uma penetração das ideias ainda, como teve no Brasil. Mas culturalmente falando, eles estão muito à frente, tem esse lado, né? Estão muito à frente, nossa, muito, na minha leitura que eu faço, muito à frente. Mas eu penso que vai crescer muito o movimento espírita. E ao contrário de outros países, o movimento espírita francês, ele é tocado, entre aspas, por franceses. A maioria dos outros países é por brasileiros. Mas lá na França não, é francês mesmo. E eles não gostam. Eu dei 2 palestras em Londres, eu fui convidado em português. A maioria lá, 90% eram brasileiros. E ele falou, não, lá na França, quem for dar palestra tem que ser francês. Eu já dei claro isso, o presidente. Não tem essa entrada. Né? Essa entrada, podem reparar, não tem. Reparem assim, de Valdo vai, Haroldo, já me falam em português, repararam isso? Mas não em francês na França. Então o movimento lá é mais genuíno, o movimento. É bem genuíno. Acho que mais orgulhoso só. Na francês tem gente aqui que não gosta da França. Não, eu adoro a França, eu adoro Paris, mas isso é natural. Você está em Paris, você chega para falar com alguém em inglês, ele tem que te dar atenção. Sabe, em qualquer lugar do mundo você fala inglês, a pessoa te ouve. Na França não, ele vira as costas e vai embora. Você tem que falar francês porque você está na França. Né? Então são coisas assim do orgulho francês mesmo. Eles se achavam o berço da civilização e o mundo hoje mostra outra coisa para eles. Então isso choca. Nada contra o Macron, sabe, nem a favor do Bolsonaro, mas... A França é um país que tem muita cultura muito rica. Então, é o país que mais recebe turistas do mundo. Mas perderam espaço no mundo moderno, então eles não se conformam muito com isso. Eles acham que ainda tem essa herança e que tinham que, né, pagar tributo a eles por isso. Então... Kardec é francês, né? Já valeu a França, né? Já valeu. A coisa impressionante lá é eles lerem, né? A França lê.
Mas nós vamos entender um pouquinho, estando na França, por que a França recebeu a terceira revelação, né, o Espiritismo, porque a França é muito rica culturalmente. O ambiente cultural do século XIX favoreceu a França. Então eu não penso que não teria outro país do mundo que poderia receber tão bem como a França do século XIX. O Brasil não teria condições jamais de codificar a doutrina, jamais. Como Kardec fez de maneira muito séria, muito racional. Então a França foi esse berço do racionalismo, por causa disso. Kardec nasceu lá em razão disso. E outros nomes também, né? Enfim. Mas o povo do coração bom veio para cá. Se Kardec é francês, Deus é brasileiro, né, Marcelo? Deus é brasileiro, né? Mas o Divaldo conta, né, dos 30 mil franceses que foram exilados, né, da França. Para nós, Chico é brasileiro. Chico, é verdade. Aí eles começam a preparação do perispírito do Segismundo, vai dizer que vai ter uma morte do perispírito, porque ele tem os elementos mais sutis, vão ser eliminados ali, começa essa aproximação. A importância do pensamento dele, isso é fantástico. Exatamente. Aí o Alexandre começa a conduzir o pensamento de Segismundo para que ele pense em ser uma criança de novo. É bem interessante isso, né? E ele vai falar assim, Alexandre, os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Então não existem duas desencarnações e duas encarnações iguais. Esse do Segismundo só nos dá um panorama completo aqui da encarnação, né? Aí tem aquela cena da união espiritual, né? O corpo, ele já conseguiu então. O perispírito, lembra que ele tem aquela plasticidade, ele reduz o tamanho de uma criança, e é entregue para a avó dela. E a avó entrega depois, né, naquela simbologia, entrega o Segismundo para a futura mãe. E ela o recebe ajoelhada ali. Aí vem uma coroa de turmalinas depois da prece, e é colocada na cabeça dela. E essa coroa é colocada por espíritos que não se fizeram visíveis ali naquele momento. Eu acredito que só o Alexandre que viu, porque quando ele viu, ele se curvou, mas isso é uma interpretação minha pessoal. Quando ele viu, ele se curvou. O espírito mais adiantado ali era o Alexandre, de todos, e foi que se curvou quando viu aquela coroa sendo colocada. Uma simbologia, aquela coroa nada mais é que uma simbologia da maternidade, que ela foi agraciada naquele momento ali. Eu acho uma das cenas mais bonitas, na minha opinião, da literatura do André Luiz, essa cena. Eu acho bem comovente, bem bonito. Ele vai dizer assim, todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no ciclo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar-se. Então nunca ninguém reencarna para praticar o mal, nunca ninguém reencarna com essa finalidade. Sempre existe a finalidade de melhoria. Por mais que os espíritos sejam endividados, por mais que aparentemente ele não tenha nenhuma finalidade, reencarnou com problemas sérios, físicos, neurológicos, mesmo assim ele há como melhorar. É da lei divina. Aí ele foi entregue, né, o Segismundo. Aí começa todo um processo ali da própria da condução, né? Vocês ficaram, eu fiquei também bem admirado. Ele vai conduzindo ali o espermatozoide mais capaz. É magnífico. É magnífico, essa é a palavra. A vibração. É magnífico. Né? Os milhões, né? O homem produz 300 milhões em média. E ele vai escolher um desses 300 milhões e vai conduzindo para que seja fecundado o óvulo. Vocês entenderam isso? Nossa, no momento que a fecundação bloqueia também. Primeiro que teve a união, teve a relação sexual entre os dois. Nesse momento eles se retiraram, os espíritos observaram isso. Eu estou resumindo 70 páginas em algumas poucas palavras, mas é um capítulo exuberante. Aí teve, houve as relações sexuais, por isso que das relações sexuais. O casal que não tem um equilíbrio, algumas entidades podem, infelizmente, adentrar no recinto. Mas se uma das pessoas for elevada, isso eu achei fantástico também. Isso, já tem uma preservação ali. Já linda. Linda.
aí é feito, e aí começa a aproximação mesmo magnética ali do óvulo fecundado, e alguns técnicos vão permanecer ali para fazer a junção do Segismundo com esse óvulo fecundado. E a multiplicação depois das A multiplicação das células, aí tem aquilo que nós comentávamos, que eu sempre lembro, vocês prestaram atenção, do parágrafo que fala que nós vamos recapitular no ventre materno as fases da nossa vida, mas não da nossa vida humana, desde a nossa fase nos reinos inferiores. Entenderam? A presença do mar na A presença do mar, né, o sal, manifestação, ela é... o sal, aí nós parecemos, né, tem um momento ali da célula que parecemos alivinos de peixe, porque nós tivemos nosso momento há milhões e milhões, ou talvez bilhões de anos, nessas formas nosso minúsculo, né? inferiores. E nós vamos recapitulando todas as fases da evolução humana. É realmente, o Espiritismo é extraordinário, né? Mais uma vez. Aí conclui então esse capítulo, muito bonito, muito comovente. E no próximo vamos ver então a preparação, aliás, o acompanhamento do nascimento dele. Esse tem que ser lido umas 10 vezes, ele é muito bom. Eu acho o melhor capítulo esse último. Esse é Marcelo, extraordinário. agora que me vem na cabeça, devia ter passado aqueles slides, aquele projeto de imagem, toda, e aí a gente iria acompanhar. O Gustavo ele está lembrando tem um projeto de imagem que colocar em gravuras alguns livros, né, da nossa literatura. Um deles é o livro Funcionários da Luz. Me passa depois no grupo particular, Gustavo, que eu passo Tem pra tem no grupo. o capítulo 12 e o 13. O 12 e o 13, por imagens daí, entenderam? Aí vamos visualizando melhor essas informações ali muito detalhadas. Mas é um capítulo muito rico, vocês imaginem, tem vários termos técnicos da medicina, da genética, que o médium Francisco Cândido Xavier isso que é uma coisa... conseguiu se colocar à disposição. Imaginem vocês, né? Depois o Valdo dele iria ajudá-lo em outras obras, porque ele era médico também, então tinha um conhecimento muito grande nessa área, porque os espíritos aproveitam o conhecimento médico para poder transmitir também os seus ensinamentos. Mas essa obra não, essa obra é só do médium Francisco Cândido Xavier. O Valdo ainda não participava da obra do André Luiz. Mas vocês vejam então que conhecimento, né, que esse médium tinha, ainda que estava armazenado no íntimo dele, para poder revelar tudo isso que nós temos hoje. E esse capítulo é um capítulo que eu acho muito rico, porque nos dá realmente uma ideia mais exata do nosso retorno a Cristo. O livro dos Espíritos é tratado, mas de maneira muito mais sutil. Agora não, agora de maneira bem aprofundada, esse processo de retorno nosso a Cristo. E é só um panorama geral, nós não podemos aplicar esses ensinamentos a todos os casos, né? Aqui é só um panorama geral, como eles vão falar várias vezes. Não, isso não se aplica a todos os casos, depende das conquistas. E o Segismundo, embora fosse endividado com a providência, porque ele era um homicida, mas também ele conseguiu construir um hospital, uma entidade que abrigava espíritos ali também sofredores, né? Alguém queria falar mais? Tem 3 minutos ainda, eu falei demais. Agora é o momento de vocês falarem. Vocês já são completistas e só estão aqui só para poder... Estou descobrindo o que é completista agora. Descobriu agora? Não fala isso não, que a gente já falou no ESD. Não, é só para não perder a piada. Você já sabe como E esse tema completista me chamou a atenção. Eu li lá alguns anos atrás, falei, nossa, completista. Marcelo, semana que vem a gente encerra, então? Encerramos os 4 minutos. Vai. Não podemos reclamar, né? Acabou aquela facilidade do nosso lar, né? Capítulo de 3, todo feliz, né? Vou ler à tarde. Vou relevar domingo à tarde. Eu terminei de ler hoje às 5h30 da tarde. Mais ou menos assim. É o 6h30, porque não acaba o capítulo. Mas para vocês vendo que vai complicar ainda mais. Né? Dicionários é uma preparação, né? Nós vamos encerrar então no próximo encontro esse livro e já vamos ter uma pausa e depois voltamos então com o último livro do ano, que é Obreiros da Vida Eterna, que vai ser mais interessante. Ano que vem nem todos terão 3 encontros, né? Terão menos. Como no Mundo Maior é um livro mais simples, ele é também menos volumoso. Então 2 encontros serão suficientes para discutirmos o livro no Mundo Maior. Então também teremos essa lógica. Mas depois eu vou passar para vocês do calendário do ano que vem,
Mas tem muita coisa pela frente ainda, né? Eu acho que é isso, então, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Falta 1 minuto ainda. Eu anotei muitos outros parágrafos, mas daí não dá tempo de falar tudo, né? É muita coisa, né? Mas é muito bonito, né? Ver como a providência de Deus age em nosso favor, sempre. E raro aquele que não fala, eu não pedi para nascer. É raro quem nunca falou isso, né? No entanto, a gente vê que não só pediu, mas contou com a colaboração. Implorou muitas vezes. Não sei se eu estou tomando por mim, mas eu já ouvi meus irmãos falando, eu nem falo. E filho, tudo, né? Quando briga com a mãe, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Eu falaria assim, não pediu, implorou. Implorou. Por sorte, minha mãe era católica. Agora, o mais interessante de tudo é a gente ver a assistência da espiritualidade para conosco. Assim, 24 horas. 24 horas é no sono, é em tudo. Ou seja, esse mundo ali, 100 espíritos, amigos, foram lá homenageá-lo, levar uma palavra de consolo, 100. Porque às vezes nós imaginamos, eu já tive momentos assim de solidão, nossa, sozinho, não tenho ajuda de ninguém, não é? 100 espíritos, foram outros, não é assim? Interessante notar isso. Então, aqui nós estamos, né, no nosso aprendizado. Mas é isso, o nosso horário deu, né, nós sabemos aí, nós vamos já para a rua, né, nós já sabemos o que nos aguarda. Cuidado. As companhias boas que nos aguardam, né? E os espíritos têm os seus afazeres também. Por isso que nós temos que começar pontualmente e terminar pontualmente, porque nós não podemos atrapalhar as funções dos espíritos superiores. Então vou encerrar com uma prece. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez podermos estudar um pouco mais a doutrina espírita no meio das obras complementares, entender um pouco mais esse conteúdo. Sabemos, Pai, que ainda estamos distantes da prática desses ensinamentos, mas ainda temos demonstrado boa vontade de aprendermos e de colaborarmos com o nosso progresso e com a sua obra. Agradecemos ao Mestre Jesus, que tem nos amparado. Pedimos, Mestre, que prossiga nos conduzindo na prática do bem, ampliando as nossas possibilidades, as nossas potencialidades de amor, de perdão, que possamos, Mestre, seguir firmes e corajosos nas sendas dos caminhos que temos que percorrer enquanto encarnados. Agradecemos por fim aos espíritos amigos aqui presentes, que dirigem os estudos da casa. Agradecemos aos espíritos protetores, com os quais nos conectamos, e pedimos que prossigam iluminando as nossas consciências. Que sejamos, Pai, os aprendizes da vida, do bem e do amor. É o que pedimos em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Então, pessoal,